Ele disse isso como quem pede o sal, sem pensar, sem hesitar, como se estivesse apenas constatando o tempo, ou o cardápio do dia. Você nunca vai ter uma casa própria. Meu pai soltou a frase enquanto cortava o pedaço de pernil. Minha irmã, Luciana, riu antes mesmo de engolir a comida. Eu só olhei para eles. Não doeu. Não na hora. Doeu depois. E não pelo que disseram, mas pela naturalidade com que disseram. Como se minha vida inteira coubesse naquele rótulo. A filha que sempre se vira, a filha que não precisa de nada, a filha que pode ser diminuída sem que ninguém perceba. Continue alugando para sempre. Meu pai completou, limpando a boca com o guardanapo, como se estivesse apenas dando um conselho amigável. Com o teu salário de militar? Difícil, viu? Ainda mais sozinha. Eu respirei devagar. Nem quente, nem fria. Só estável. Luciana se inclinou sobre a mesa. Sorriso torto, unhas perfeitas, brinco brilhante, a maquiagem impecável como sempre. E disse, é, mana, casa própria não é para qualquer um. Mas fica tranquila, algum dia você chega lá. A mesa inteira riu. Primos, namorado da Luciana, até minha tia, que sempre foi boa comigo. Eu continuei comendo. Mastiguei devagar. Tomei um gole de água. E só então falei, provavelmente você tem razão. Foi a resposta mais calma que já dei na vida. Porque eu sabia. Eu sabia muito mais do que eles imaginavam. O silêncio que se seguiu foi curto, desconfortável, mas ninguém percebeu o motivo. Eles acharam que eu tinha aceitado, que eu tinha concordado, que aquela frase era só mais uma humilhação que eu engoliria quieta, como tantas outras. Porque na cabeça da minha família, a militar da casa, eu, era sempre a que precisava provar algo. A que não era feminina o suficiente, a que trabalhava demais, a que não tinha ambição fora do quartel, a que não entendia de dinheiro. Luciana sempre foi a princesa da história, mesmo adulta, mesmo cheia de erros, mesmo atolada em problemas que todos fingiam não ver, ela continuava sendo a favorita, a filha que recebia elogio até quando respirava, a que podia debochar de mim sem que ninguém levantasse a sobrancelha. Minha família aplaudia cada passo dela, até os passos em falso. Eu era a outra, a peça de apoio, a que sempre podia ser colocada a escanteio. Naquela noite, no entanto, eu não senti raiva. Senti algo que não posso explicar. Foi como se uma porta muito antiga dentro de mim tivesse se fechado devagar. Não bati a porta. Não fiz escândalo. Só fechei. Quando o jantar terminou, todos se levantaram animados para tirar fotos na mesa arrumada. Luciana puxou o pai para uma selfie, rindo como se nada tivesse acontecido. Quando minha tia pediu para eu entrar na foto, Luciana respondeu antes de mim. Ai, deixa a fardada para outro dia. Hoje a foto é só da gente. Eu estava de roupa civil. E ela sabia. A frase ficou ecoando na sala. Hoje a foto é só da gente. Como se eu fosse outra espécie. Outra família. Outra pessoa. Meu pai nem percebeu. Passou o braço por cima dos ombros dela e sorriu. Eu notei, pela primeira vez em muito tempo, que ele já não lembrava mais como era aquele gesto em mim. Fui embora sem me despedir de todos. Só murmurei um boa noite, rápido, e peguei as chaves do carro. Na hora em que fechei a porta, senti um peso no peito. Mas não o tipo de peso que machuca. Era o tipo de peso que antecede uma decisão. A cidade estava fresca, céu limpo, vento cortando a madrugada. Sentei no carro, liguei o motor e deixei que o silêncio me envolvesse. Foi ali, na frente da casa do meu pai, que eu percebi algo simples e doloroso. Eles não me conheciam, nunca conheceram. E talvez nunca fossem conhecer. Meu pai achava que eu continuava sendo a garota que ele mandava estudar mais forte para passar em concurso. Luciana achava que eu era a irmã boba que não entendia nada de investimentos. A família achava que eu era a soldado que vivia de salário contado. Ninguém ali sabia o que eu tinha construído. Ninguém sabia o que eu realmente era. Ninguém sabia o que eu fazia com cada centavo que eu ganhava desde os 19 anos. Ninguém sabia, porque eu nunca contei. Eu não era como a Luciana, que postava cada compra, cada viagem, cada conquista real ou inventada. Eu não era como o meu pai, que contava vantagens sobre qualquer coisa que comprasse em 12 vezes. Eu era silêncio, trabalho, disciplina, pé no chão. E por isso mesmo, ninguém imaginava nada, ninguém desconfiava de nada. Quando cheguei no meu apartamento, pequeno, alugado, simples, entrei, tirei a farda da bolsa e a pendurei na cadeira. Tomei banho.
Deixei a água escorrer sobre meu rosto, até o calor do jantar sair pelos poros. Depois, vesti uma camiseta larga, amarrei o cabelo e sentei na beira da cama. Peguei o celular, olhei para os contatos. Olhei para o nome Edson Administração. Era meu administrador de imóveis, a única pessoa que sabia parte da verdade, e mesmo assim, só a parte prática, nunca a emocional. Eu respirei fundo, muito fundo, até sentir o ar queimar por dentro, e liguei. Ele atendeu no segundo toque, com aquela voz sempre profissional e pausada. Boa noite, capitã. Aconteceu alguma coisa? Eu olhei para o teto, para o ventilador parado, para as malas que ainda nem tinha guardado direito depois da última viagem de serviço, e falei, com a mesma calma com que respondi no jantar: Edson, pare de aceitar os pagamentos de aluguel da Luciana. Do outro lado da linha, silêncio. Não o silêncio desconfortável. O silêncio de quem sabe que algo importante foi decidido. Deseja bloquear imediatamente? Ele perguntou. Imediatamente, respondi. Entendido. Posso perguntar o motivo? Pousei o cotovelo no joelho, apertei o telefone contra o ouvido, fechei os olhos e disse, da maneira mais simples do mundo. Ela riu de mim. Edson não perguntou mais nada. Ele sabia que eu não precisava justificar. Ele sabia que eu não tomava decisões por impulso. E ele sabia, melhor que minha própria família, que eu jamais fazia movimentos pequenos. Será feito, ele confirmou. Ainda hoje. A ligação terminou, e eu fiquei sentada no escuro por alguns minutos, sentindo o peso sair do peito devagar, não de vingança, mas de compreensão. Eles achavam que eu não tinha nada, mas eu tinha. Eu tinha disciplina, eu tinha calma, eu tinha recursos, eu tinha escolhas, e acima de tudo, eu tinha poder. Eles só não sabiam disso ainda, mas iriam descobrir, de um jeito ou de outro. Quando acordei no dia seguinte ao jantar, percebi que o silêncio do meu apartamento parecia maior do que o normal. Não o silêncio desconfortável de quem está sozinho, mas o silêncio de quem acabou de tomar uma decisão que ninguém percebeu, mas que vai mudar o rumo de muita coisa. Ainda era cedo. O sol entrava inclinado pela janela da cozinha e desenhava um retângulo de luz no chão, bem no lugar onde eu costumava deixar as botas engraxadas. Por um instante, fiquei observando aquele recorte de luz, como se fosse o único ponto vivo naquele apartamento tão pequeno, tão provisório, tão pouco meu, e ainda assim, mais meu do que qualquer lugar da casa da minha família. Fiz café sem pressa, assistindo a água do filtro pingar devagar, como se o tempo tivesse diminuído só para me dar chance de respirar. Eu sabia, desde o momento em que desliguei a ligação com o Edson na noite anterior, que aquela decisão era apenas o primeiro passo. Não era sobre o aluguel da Luciana. Não era sobre orgulho ferido. Era sobre anos, talvez décadas, em que eu aprendi a ficar quieta, a ser discreta, a engolir comentários que vinham embalados em risadas familiares, mas que sempre deixavam algum arranhão por dentro. O jantar foi só o estalo, a faísca, porque a verdade é que eu já carregava aquela chama fazia tempo, esperando o momento exato para deixar queimar no lugar certo. Enquanto o café esquentava, abri o armário e tirei uma caixa de madeira escura que eu mantinha guardada no alto, longe do alcance de visitas e curiosos. A caixa não tinha nada de especial por fora, mas por dentro abrigava recortes da minha própria vida. Papéis, contratos, recibos, pequenos lembretes que só eu entendia. Sentei no chão e coloquei a caixa na minha frente, como quem organiza munição antes de uma missão. Ali estavam cópias das escrituras que ninguém da minha família sabia que eu tinha. Ali estava o comprovante da minha primeira compra, um pequeno apartamento num bairro que a Luciana, anos atrás, chamou de lugar feio. Ali estava o contrato do segundo imóvel, comprado depois que eu recebi a indenização de serviço e escolhi não divulgar a ninguém. E ali, principalmente, estava o documento mais recente, a escritura do prédio onde Luciana morava. O prédio inteiro, não um apartamento, não uma sala. O prédio inteiro, com 8 unidades, uma delas alugada para ela. Eu respirei fundo enquanto passava os dedos pelo papel como quem revê um velho amigo. Ninguém na minha família fazia ideia. Eles achavam que eu tinha dificuldade até para pagar um aluguel. Faziam piadas sobre meu carro antigo, mas nunca se perguntaram por que eu nunca troquei, mesmo podendo. Pensavam que eu não tinha tempo para correr atrás de patrimônio, mas nunca imaginaram que eu fazia isso em silêncio, em horários que não apareciam em fotos,
Luciana, especialmente, sempre me tratou como se eu fosse a irmã menor, mesmo sendo 2 anos mais velha do que ela. Desde criança, ela tinha aquela habilidade estranha de diminuir o espaço dos outros ao redor dela. Na escola, no aniversário, nos almoços de domingo, se eu ganhava alguma coisa, ela dizia que não era grande coisa. Se eu conseguia alguma promoção, ela dizia que era na base do militarismo, como se disciplina fosse defeito. E quando eu passei no concurso, ela riu. Não porque achou de fato engraçado, mas porque não tinha como transformar a minha conquista em algo pequeno, então escolheu o deboche como saída. Foi naquele ano que eu entendi como seria dali pra frente. Eu crescendo em silêncio, ela crescendo em volume. Mas nenhum desses episódios me preparou para o dia em que ela se mudou para o prédio que agora me pertencia. Na época, quando Edson me ligou dizendo que tinha uma nova inquilina para a unidade 302, eu só perguntei o básico: nome, renda, contrato, fiador. Quando ele disse Luciana, meu coração prendeu por 1 segundo. Eu não contei que era minha irmã. Ele não perguntou. A transação seguiu como qualquer outra. Contrato assinado, depósito efetuado, chaves entregues. Ela nem imaginava que pagava aluguel para mim. Era quase poético. O destino, às vezes, tinha uma ironia afiada como faca, e eu aprendi a aceitar isso com naturalidade. Luciana vivia se exibindo nas redes sociais, fazendo vídeos dizendo que a vitória na vida é ter independência, quando na prática ela dependia de mim e do prédio que eu administrava quieta, no meu canto, sem fazer alarde. A verdade é que eu tinha motivos para nunca contar à família sobre meus imóveis. Motivos antigos, que vinham desde a adolescência. Eu aprendi cedo que tudo o que eu mostrava era usado contra mim, ou para me diminuir, ou para me controlar. Meu pai sempre teve o hábito de opinar sobre tudo o que eu fazia. Se eu economizava, era mão de vaca. Se eu gastava, era sem noção. Se eu investia, era metida a esperta. Mas se era Luciana, qualquer escolha dela era inteligente, criativa, ousada. Eu cresci nesse ambiente. Cresci aprendendo que meu melhor só valia quando podia ser usado para levantar alguém que não era eu. Cresci entendendo que mostrar minhas vitórias era abrir espaço para perdê-las. Então, enquanto Luciana crescia em exposição, eu crescia em silêncio. Silêncio que virou hábito. Hábito que virou estratégia. Estratégia que virou proteção. Depois do café, fiquei sentada à mesa lembrando de como tudo começou. A ideia do primeiro imóvel surgiu quando eu tinha 24 anos e estava de serviço, plantão de madrugada. Eu olhei para o alojamento naquela noite. Vi as camas alinhadas, vi as mochilas no canto, senti o cheiro de desinfetante e suor seco no ar. E pela primeira vez, me dei conta de que eu precisava construir algo para mim, não para provar nada para ninguém, não para postar foto com legenda motivacional, apenas para ter onde cair se tudo desse errado. Porque na carreira militar, isso ninguém na minha família entende, a gente vê a instabilidade de perto, vê colegas que se machucam, vê gente que perde tudo, vê homens e mulheres que um dia eram a força da tropa e no ano seguinte precisam lidar com burocracias que engolem sonhos. Aquilo me marcou, e eu prometi para mim mesma que jamais dependeria de ninguém. Só que essa foi uma promessa que fiz no escuro, sem festa, sem testemunhas. Enquanto pensava nisso, meu celular vibrou em cima da mesa. Era cedo demais para qualquer ligação comum. Quando olhei a tela, vi a notificação do aplicativo do banco. Depósito mensal do aluguel realizado automaticamente na conta principal. Mas aquele seria o último da Luciana. Eu mesma tinha encerrado o ciclo na noite anterior. Não era vingança. Era aviso. Um primeiro passo. Um lembrete para mim e para ela de que, por mais que ela risse, por mais que me diminuísse, ela não fazia ideia de onde estava pisando. Terminei o café, tomei banho e me preparei para o trabalho. No espelho, antes de sair, fiquei observando por alguns segundos aquela mulher que minha família insistia em tratar como se fosse menor. Era estranho olhar para mim mesma e reconhecer 2 versões da mesma pessoa, a que eles viam e a que eu realmente era. A primeira, para eles, era a filha solteira e ocupada demais, que vivia de aluguel e se orgulhava de pouco. A segunda, a que eu conhecia, era disciplinada, calculista quando precisava, dona de 3 imóveis e silenciosamente dona do local onde minha irmã morava. Essa segunda versão era invisível para eles. Invisível porque eu decidi assim,
Invisível porque aprendi que silêncio também é arma. Invisível porque ninguém presta atenção no que não faz barulho. Fechei a porta do meu apartamento, travei a fechadura 2 vezes, desci as escadas e senti o ar da manhã bater no rosto. Enquanto caminhava até o carro, senti uma calma estranha. Uma calma que não vinha de paz, mas de certeza. A certeza de que eu sabia exatamente o que estava fazendo. A certeza de que nada daquilo era impulso. A certeza de que o jantar tinha sido só uma peça de um tabuleiro muito maior. Um tabuleiro que eu vinha montando sozinha, peça por peça, enquanto todo mundo estava ocupado demais rindo de mim para perceber. No trajeto para o quartel, o trânsito estava lento, mas não me incomodou. Eu estava desfazendo nós antigos dentro da cabeça, lembrando de todas as vezes em que Luciana fez questão de transformar minhas conquistas em motivo de riso. Lembrei de quando comprei meu primeiro carro usado, e ela disse que devia ser triste trabalhar tanto e ainda andar de carro velho. Lembrei de quando passei para uma função interna, e ela comentou que militar não tem progressão de verdade, só troca de função. Lembrei de quando levei meu pai ao hospital às pressas, e mesmo assim ouvi dela que quem vive de plantão nunca tem vida. Cada comentário era uma agulha que na época eu engolia para evitar briga. Agora, olhando em retrospecto, percebia que eram apenas degraus. Degraus que me fizeram subir até a versão de mim mesma que finalmente se levantou da mesa naquele jantar e decidiu que aquilo não ia continuar. Quando cheguei ao quartel, passei pelo portão, cumprimentei o sentinela e estacionei no mesmo lugar de sempre. A rotina me acalmou. O cheiro de metal, o som das botas no piso, as vozes conhecidas chamando meu nome. Nada ali precisava provar nada. Ali, diferente da minha família, eu era vista, respeitada, necessária. Mas mesmo ali, ninguém sabia o resto. Ninguém sabia sobre os imóveis. Ninguém sabia sobre Luciana. Eu mantinha as 2 vidas separadas como compartimentos estanques, porque aprendi cedo que misturar mundos é abrir brechas. Passei a manhã inteira em instrução, mas em qualquer intervalo de silêncio, minha mente voltava à noite anterior. Não arrependimento, não dúvida, apenas estratégia. Eu sabia que a recusa do pagamento do aluguel seria o primeiro aviso. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para que Luciana sentisse algo sair do eixo. Eu também sabia que ela não ia entender. E, principalmente, sabia que ela ia se desesperar antes mesmo de descobrir o motivo. Minha irmã sempre foi assim, dramática, impulsiva, presa à aparência. E justamente por isso, seria previsível. Todo o movimento dela seria fácil de antecipar. O meu não, porque diferente dela, que vivia do que mostrava, eu vivia do que escondia. Voltei para casa no fim da tarde com uma sensação diferente, como se tivesse finalmente colocado um tijolo no lugar certo depois de anos adiando. Ao entrar no meu apartamento alugado, parado, silencioso, percebi que aquele lugar não era meu, nunca seria. Mas ainda assim, aquele era o único ambiente onde eu podia raciocinar sem expectativas externas. Sentei no sofá, tirei a bota, estiquei as pernas e percebi algo que talvez eu soubesse há anos, mas nunca tinha colocado em palavras. Eu nunca reagi às provocações da minha família, porque sempre tive algo que eles não tinham, algo que eles nunca poderiam entender: independência. E não a independência que Luciana fingia ter nas redes sociais, a verdadeira. Aquela que se constrói quando ninguém está olhando, tijolo por tijolo, assinatura por assinatura, renúncia por renúncia. Ali, sentada no sofá, com o som dos carros passando lá fora e o celular silencioso na mesa, eu finalmente entendi por que eu não tinha respondido à humilhação no jantar. Porque não precisava. Responder seria pequeno demais para o que estava vindo. Eu não era barulho. Eu era consequência. E consequências, quando chegam, nunca vêm gritando. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Não porque precisava, mas porque minha mente já estava funcionando antes mesmo de meus olhos abrirem. A claridade filtrada pelas persianas riscava a parede do quarto como linhas finas de um mapa que eu já sabia decifrar. O cheiro do café ainda não existia, mas a tensão macia do início de manhã preenchia o ar com aquela sensação de que alguma coisa estava prestes a começar. E realmente estava. Eu tinha dado o primeiro passo, silencioso, pequeno, imperceptível para o mundo, mas sabia que a repercussão desse movimento chegaria como ondas que se ampliam com o tempo, não com o barulho. A recusa do aluguel não era um golpe, era um aviso,
Um lembrete discreto de que tudo tem dono, até aquilo que alguém acredita controlar. Fiz café sem ligar música, sem ligar televisão, sem tentar distrair a mente. Queria estar atenta a cada detalhe da manhã. O ritual me dava clareza. Lavar o rosto, vestir a camiseta simples, prender o cabelo em um coque firme. Enquanto bebia a primeira xícara, fiquei olhando para a mesa da cozinha, e por um instante, imaginei o rosto da Luciana quando recebesse a primeira notificação bancária de pagamento recusado. Ela sempre foi sensível à sensação de perda, mas não perda real, perda de controle. Controle é a única coisa que ela sempre fez questão de carregar, como se fosse uma pulseira de ouro no pulso. Não importa o valor, importa quem está olhando. Luciana não sabia viver sem palco, e a parte mais irônica disso é que, apesar de todo o brilho que ela tentava construir, nada do que sustentava a imagem dela era realmente dela. Nada nunca foi. Nem o carro parcelado, nem o apartamento alugado, nem as roupas que devolvia depois das fotos, nem o feijão que o pai entregava todo mês porque ela anda apertada. Tudo era montagem. E mesmo assim, era ela quem ria de mim no jantar. Enquanto terminava o café, pensei no Edson. Ele era eficiente, observador e absolutamente discreto. Não fazia perguntas desnecessárias. E isso era exatamente o que eu precisava agora. Pensei na calma com que ele recebeu minha instrução na noite anterior. Não demonstrou surpresa, descontentamento ou julgamento. Apenas aquela neutralidade precisa de quem sabe que decisões assim nunca são aleatórias. Passei a manhã imaginando como a equipe dele agiria. Notificações enviadas ao sistema, alteração no status do contrato, bloqueio imediato no portal dos inquilinos. Não levaria muito tempo para que a mensagem chegasse a Luciana. Talvez algumas horas, talvez menos. Aproveitei o restinho do tempo antes de sair para me organizar. Com calma, revisei mentalmente meus compromissos. Chequei a farda, os documentos, a marmita do almoço. Tudo normal, tudo igual. E justamente por isso, tudo diferente. Porque eu sabia o que estava esperando do outro lado do dia. Luciana provavelmente ainda não. Mas era só questão de tempo. Dirigi até o quartel com as janelas abertas, deixando o vento entrar e bagunçar alguns fios do cabelo que escapavam do coque, o que normalmente me irritaria, mas naquele dia não incomodou. O tráfego estava lento, mas eu já não sentia aquela impaciência de antes. O mundo podia ficar no ritmo que quisesse. O meu estava definido. A sensação, curiosamente, era de leveza, como se eu tivesse finalmente tirado das costas um peso que carreguei por anos. Não o peso da responsabilidade. Esse eu sempre carreguei bem. Era o peso da tolerância. Tolerar o riso escondido. Tolerar a condescendência. Tolerar o descaso. Tolerar comentários que escorregavam pela mesa de jantar como facas pequenas. Tolerar, tolerar, tolerar. Eu tinha tolerado demais. E tolerância demais se transforma em um hábito perigoso. Mas naquela manhã, senti algo diferente. Era como se eu estivesse pisando em um solo que finalmente reconhecia como meu. No quartel, tudo seguia seu ritmo habitual. Cumprimentei os colegas, passei os procedimentos da manhã, organizei relatórios, revisei materiais. A disciplina da rotina sempre foi meu porto seguro, meu equilíbrio, meu jeito de manter o mundo no lugar. Mas mesmo enquanto eu fazia tudo no piloto automático, minha mente observava a possibilidade de como, naquele exato momento, minha irmã podia estar abrindo seu aplicativo bancário e franzindo a testa ao ver a primeira mensagem. Luciana não lidava bem com imprevistos, muito menos com interrupções. A ideia de que algo fugisse do controle dela seria uma afronta maior do que qualquer discussão direta. Ela sempre precisou acreditar que dominava o próprio território. Eu sempre soube que ela não dominava nem a própria narrativa. Depois do almoço, enquanto revisava uma planilha de instrução, senti o celular vibrar no bolso. O toque curto, o movimento quase discreto, como se o aparelho soubesse que anunciar aquilo exigia cuidado. Verifiquei o visor. Era o Edson. Não costumava ligar se não fosse importante. Pedi licença, caminhei até uma área mais reservada e atendi. «Capitã, boa tarde», disse ele com o tom formal de sempre. «Boa tarde, Edson. Pode falar». O procedimento foi concluído pela manhã, como solicitado. Havia precisão na voz dele, uma espécie de firmeza silenciosa que combinava perfeitamente com o que eu precisava naquele momento. Mas achei pertinente avisar que a senhora provavelmente receberá alguma forma de contato. Talvez hoje, talvez amanhã. A inquilina insistiu em entender o motivo.
Eu sorri sem sorrir. Apenas deixei os músculos faciais relaxarem um pouco. Ela ligou para vocês? 5 vezes, respondeu ele, ainda extremamente profissional. Primeiro tentando dizer que era um erro do sistema, depois exigindo falar com o proprietário. Em seguida elevou o tom. E por fim, deixou um recado, digamos, mais emocional. E vocês disseram o quê? A verdade, ele respondeu, que o proprietário tinha solicitado alterações contratuais e que, no momento, não poderíamos receber pagamentos até segunda ordem. Assente, mesmo sabendo que ele não estava me vendo. Fez bem. Houve um breve silêncio do outro lado, mas não era desconforto. Era pausa de respeito. Edson não era amigo, mas entendia a hierarquia. E, acima de tudo, entendia a estratégia. Deseja que eu siga com os próximos passos assim que a senhora autorizar? Perguntou ele. Sim, ainda não agora, mas vou avisar. Perfeitamente, capitã. Estou à disposição. A ligação encerrou com o mesmo som curto e preciso de sempre. Fiquei alguns segundos parada, ainda segurando o celular na mão, sentindo aquele tipo de satisfação que não tem gosto de vitória, tem gosto de justiça. Não justiça vingativa, daquelas que a pessoa se coloca acima da outra. Não, era justiça de alinhamento, de equilíbrio, de devolver o mundo ao eixo certo. Voltei para dentro do prédio com a postura mais firme, talvez, do que quando tinha saído. O dia seguiu sem sobressaltos. Nenhum colega percebeu que eu carregava uma decisão nova dentro do peito. E isso era exatamente o que eu queria. Sempre fui treinada para que o exterior não denunciasse o interior. E tem algo profundamente libertador em ser dona do próprio tempo emocional, sem que o mundo precise saber. Ao final do expediente, enquanto caminhava até o carro, senti o celular vibrar novamente. Dessa vez, uma mensagem. O nome na tela fez meu coração desacelerar. Não acelerar. Luciana. Mas não abri. Nem precisava. Já sabia o conteúdo sem precisar ver. Que algo era urgente. Ou estranho. Ou absurdo. Ou tudo ao mesmo tempo. E sabia também que ela escreveria não porque estava preocupada, mas porque estava inquieta. A inquietação dela sempre precedia drama. E o drama sempre precedia acusações. Luciana nunca buscava entender. Ela buscava culpados. E, invariavelmente, esses culpados sempre tinham meu nome. Quando cheguei em casa, deixei a bolsa no sofá, retirei as botas, soltei o cabelo e só então peguei o celular para finalmente ler. A mensagem era exatamente o que eu esperava. Oi, o aluguel deu errado. Alguma coisa aconteceu no prédio. Você sabe de algo? O tom passivo-agressivo estava lá, escondido atrás de cordialidade artificial. Quase pude ouvir a voz dela lendo aquilo, com aquele jeito de falar que sempre tentava mostrar que ela estava calma demais para estar errada. Não respondi. E descobri naquele instante que o silêncio tinha um poder que eu nunca tinha explorado completamente, porque responder exigia diálogo, silenciar exigia posição. E eu, pela primeira vez em muitos anos, estava completamente posicionada. Sentei no sofá, os braços relaxados ao lado, o corpo afundando no estofado antigo, e deixei o pensamento flutuar. Não como fuga, mas como mapa. Eu sabia que não estava reagindo. Estava conduzindo. E conduzir era exatamente o que aquela história exigia. Nada impulsivo. Nada pequeno. Nada que pudesse ser interpretado como briga. A ação já tinha sido tomada na noite anterior. E a ação silenciosa sempre ecoa mais longe. Enquanto a noite se aprofundava lá fora, e a luz da rua entrava pela janela em tons alaranjados, percebi que aquele era o verdadeiro início. O início do efeito dominó. Porque eu sabia que, a partir daquele momento, cada gesto meu teria consequência. Não para mim, mas para quem sempre acreditou que eu nunca teria nada. Para quem acreditou que podia rir sem consequências. Para quem acreditou que me conhecia. Eu não era quem eles pensavam. E agora, eles começariam a descobrir. Nos 2 dias seguintes, minha rotina seguiu com a mesma aparência de sempre. Mas por dentro algo diferente vibrava como uma corda esticada prestes a ser tocada. Eu sabia que o primeiro sinal chegaria em breve. A recusa do pagamento já tinha acontecido, e Luciana, do jeito que ela era, nunca deixava uma inconveniência passar sem dramatizar. A única dúvida era quando e de que forma ela reagiria. Minha irmã nunca teve paciência com contrariedades, muito menos com situações que a colocassem em posição de espera. Ela sempre precisou ser atendida imediatamente, compreendida imediatamente, obedecida imediatamente, como se o mundo existisse num eixo alinhado ao humor dela.
Mas o mundo não estava mais alinhado. Não ao humor dela, não ao controle dela. Naquela tarde, eu estava saindo do quartel quando o telefone vibrou 3, 4 vezes, numa sequência de notificações que obviamente não vinham de ninguém do trabalho. Suspirei, já imaginando o que encontraria. Quando destravei a tela, lá estavam 4 mensagens de Luciana, todas curtas, todas com aquela pontuação apressada que ela usava só quando estava desesperada e tentando parecer calma ao mesmo tempo. Oi, você viu algo sobre o prédio? Algo está errado com o aluguel. Eles disseram que o proprietário bloqueou. Como assim bloqueou? Nenhuma pergunta tinha realmente objetivo de entender. Eram convites para pânico. Convites que eu não estava mais disposta a aceitar. Guardei o celular no bolso sem responder e continuei andando pelo estacionamento do quartel. O céu estava começando a ficar alaranjado e o ar tinha aquele cheiro metálico de final de tarde que sempre me lembrava dos primeiros dias da instrução básica. Suor, poeira e disciplina. Enquanto caminhava até o carro, percebi que não sentia culpa, nem dúvida. Era estranho constatar isso com tanta clareza. A lucidez chegava de modo silencioso, quase clínico, e eu deixava que ela me guiava com a mesma tranquilidade com que seguia ordens em campo. Porque, no fundo, essa situação não tinha sido minha escolha, tinha sido construção deles. Ano após ano, comentário após comentário. A recusa do pagamento, agora, não era punição. Era consequência natural de uma cadeia de eventos que não começou comigo. Luciana, porém, não saberia interpretar assim, e naquela mesma noite, a previsibilidade dela se confirmou. Enquanto eu tomava banho, o celular tocou de novo, e dessa vez não era mensagem, era ligação. Deixei tocar até parar. Ela ligou mais 2 vezes. Depois veio áudio, mas não ouvi. Nada nela era urgente de verdade. Urgência, para Luciana, era qualquer situação que exigisse que ela lidasse com o fato de que não controlava tudo ao redor. E essa era a primeira vez, em muitos anos, que ela era confrontada por algo que não podia resolver com um telefonema, uma reclamação ou um ataque dramático no grupo da família. Terminei o banho, vesti uma camiseta simples, sentei no sofá e deixei que o mundo ficasse quieto. O celular continuava vibrando, intercalando mensagens e chamadas, mas eu precisava que aquele momento fosse meu, um espaço em que eu não reagisse por reflexo, como tantas vezes fiz. Acolhi o silêncio com paciência, porque silêncio naquela situação era estratégia. Responder cedo demais significaria oferecer controle que ela já estava acostumada a ter, e eu não estava mais nesse ciclo. Decidi só pegar o celular quase 2 horas depois, quando a tela já estava iluminada por uma lista extensa de mensagens vindo todas dela. Algumas tentavam ser suaves, mas a suavidade dela sempre escorregava para o sarcasmo quando não funcionava. Outras estavam claramente irritadas. Você pode responder, por favor? Eu tô achando que isso é alguma coisa com a administração. Aconteceu algo com o prédio? Fala comigo, é sério. Continuei sem responder. Eu sabia que, em algum momento, ela iria recorrer ao nosso pai. E isso também fazia parte do cálculo. Ele sempre caiu em todas as histórias que Luciana criava para se colocar como vítima. Ela contava meia verdade, ele completava com a imaginação, e juntos construíam narrativas em que eu era sempre a fria, a racional demais, a que não ajudava, a que não se envolvia. Era sempre assim. Eu já podia prever a sequência exata. Luciana ligaria para ele chorando. Ele me ligaria indignado. Eu não atenderia. E os dois entrariam num circuito emocional que tinha sido programado desde a infância. Um circuito onde eu era a peça que absorvia as descargas emocionais alheias. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez não haveria absorção, não haveria explicação, não haveria justificativa. No dia seguinte, a confirmação chegou no horário que eu esperava, no meio da manhã, quando estava no pátio supervisionando uma instrução. O telefone vibrou e, quando olhei, vi o nome do meu pai marcando a tela. Só ignorei. Passaram-se 10 minutos. Vibrou de novo. Mais 10, outro. Em menos de 1 hora, 3 ligações seguidas. Ele nunca ligava assim, nem quando algo sério acontecia. O padrão deixava claro que Luciana já tinha entregue para ele uma versão dramática o suficiente para colocá-lo em modo de protetor. Mas não um protetor para mim. Nunca foi. Um protetor para ela. Quando o expediente da manhã terminou, sentei no banco atrás do alojamento,
onde a sombra de uma árvore me dava a sensação de um abrigo momentâneo, e finalmente ouvi o áudio que ele tinha deixado. A voz já vinha cheia de autoridade, daquela autoridade automática com que ele sempre falava quando não sabia a realidade, mas queria ter razão. Olha, sua irmã está passando por uma situação aqui com o apartamento. Estão dizendo que estão bloqueando o aluguel dela. Isso está muito estranho. Você sabe alguma coisa sobre isso? Responde. Eu respirei devagar após ouvir. Ele não perguntou se eu estava bem. Não perguntou como estava meu dia. Não perguntou nada. Apenas exigiu. Exigência, para ele, sempre foi a forma de comunicação preferida. Guardei o celular e me levantei para continuar o turno. Minha resposta, mais uma vez, foi silêncio. Horas depois, quando cheguei em casa, encontrei o resultado dessa combinação entre desespero de Luciana e indignação do meu pai. Um áudio de quase 5 minutos que ela tinha gravado chorando, dizendo que podia ser despejada, que não tinha feito nada errado, que a administração estava tratando ela muito mal, que precisava entender o que estava acontecendo e que achava que tinha alguém querendo prejudicar ela de propósito. A frase final veio com aquele choro que ela sempre usava como ferramenta. Por favor, me ajuda, porque eu tô desesperada. Eu ouvi uma vez. Não por pena, mas por análise. A narrativa estava se montando exatamente como eu sabia que aconteceria. Luciana não buscava fatos, buscava culpados. E quando as circunstâncias escapavam do controle dela, ela procurava um rosto conhecido para depositar a responsabilidade. O mais irônico era que, pela primeira vez na vida, ela estava certa em uma coisa. Realmente havia alguém movendo as engrenagens daquela situação. Só que não da forma como ela imaginava. E não por vingança, mas porque chegou o momento de ela aprender algo que nunca aprendeu. Consequência existe. A prova de que o desespero dela estava crescendo veio mais tarde naquela noite, quando, inesperadamente, Luciana tentou algo que ela raramente fazia: aparecer pessoalmente. Eu estava preparando o jantar quando ouvi batidas rápidas e irritadas na porta. Aquele ritmo específico, 3 toques fortes, pausa, 2 mais rápidos, era inconfundível. Suspirei fundo, desliguei o fogo e caminhei até a porta. Antes de abrir, olhei pelo olho mágico. Ela estava ali, cabelo desarrumado, expressão de alguém que tinha dormido mal, segurando o celular como se fosse uma arma emocional. Abri a porta por apenas alguns centímetros, o suficiente para que ela soubesse que eu estava ali, mas não o suficiente para que ela atravessasse o limite sem permissão. Oi, eu disse, apenas isso. Ela, por outro lado, explodiu com a energia acumulada de 2 dias de incerteza. Você pode, por favor, me explicar o que está acontecendo? Porque o pessoal da administração disse que é uma ordem do proprietário, e eu não consigo falar com ninguém. E estão dizendo que pode afetar meu contrato. E ninguém me atende. E eu tô cansada dessa confusão toda. Você sabe de alguma coisa? A intensidade dela contrastava com a minha calma. Eu a observei por um instante. E pela primeira vez, percebi claramente que ali, na minha frente, não estava a irmã que eu cresci com ciúmes, com competição, com disputas pequenas. Estava uma mulher que nunca aprendeu a lidar com limites, porque nunca os teve. Com a mesma tranquilidade que eu tive no jantar, respondi apenas: Luciana, isso é entre você e a administração. Você sabe que eu não interferiria em contrato nenhum seu. E era verdade. Eu não interferia. Eu ordenava. Mas ela nunca entenderia essa nuance. Ela ficou me encarando, tentando decifrar algo no meu rosto, tentando encontrar um traço de culpa, de hesitação, de medo, qualquer coisa que confirmasse que o mundo estava contra ela. Como não encontrou nada, soltou a frase que estava pronta para usar como golpe final. Você tá muito estranha. Desde o jantar. Você tá escondendo alguma coisa, eu sei. Não dei resposta. O silêncio foi a minha forma de fechar a porta. Quando ela percebeu que dali não tiraria nada, apenas virou sem despedida e desceu as escadas batendo o salto com força, como se cada passo fosse uma forma de reafirmar controle. Mas naquele momento, ela já não tinha. E a ausência de controle era, para Luciana, muito mais devastadora do que qualquer dificuldade real. Fechei a porta devagar, retomei o jantar e deixei que o apartamento voltasse ao seu silêncio. Um silêncio que não era vazio. Era preparação, porque eu sabia exatamente onde isso ia levar. E sabia também que, antes de tudo se revelar, Luciana ainda tentaria resistir. Tentaria barganhar. Tentaria acusar. Tentaria se fazer de vítima.
mas nada disso mudaria o que já estava em movimento. O efeito dominó tinha começado, e a próxima peça cairia muito em breve. Nos dias que seguiram a visita inesperada da Luciana à porta do meu apartamento, algo no ar pareceu mudar, não comigo, mas ao redor. Era como se a atmosfera tivesse ficado carregada de uma tensão silenciosa que só quem conhece muito bem o próprio inimigo consegue sentir antes que ele apareça. Eu sabia que ela não deixaria o assunto morrer. Luciana nunca desistia na primeira tentativa, especialmente quando sentia que o mundo não estava reagindo da forma que ela esperava. Ela sempre foi como uma criança que, ao perceber que um brinquedo não funciona do jeito que imaginou, passa o resto do dia tentando desmontá-lo para descobrir onde está o erro. Só que, dessa vez, o brinquedo era a própria vida dela, e ela não fazia ideia de quem tinha apertado o botão que mudou o mecanismo interno. Acordei cedo como sempre. Prendi o cabelo com a mesma firmeza de todos os dias. Vesti a farda com a precisão treinada ao longo dos anos. Enquanto ajeitava a gola, percebi algo no reflexo do espelho. Uma tranquilidade rara, quase perigosa. Não era arrogância, nem frieza vazia. Era algo mais profundo. A certeza de que eu não precisava temer nada do que estivesse por vir, porque pela primeira vez em uma vida inteira, era eu quem tinha a vantagem da informação. Luciana, meu pai, a família inteira tinha rido de mim no jantar, acreditando conhecer exatamente o que eu tinha e o que eu não tinha. Acharam que sabiam onde estavam minhas fraquezas, minhas limitações, meu teto. É sempre assim com pessoas que constroem a própria autoestima diminuindo as dos outros. Elas precisam acreditar que são superiores, e para isso, precisam acreditar que você é menor. Saí de casa ainda com o céu em tons azulados, e caminhei até o carro ouvindo o som distante de um cachorro latindo, um rádio ligado em alguma varanda vizinha, passos apressados de alguém indo para o trabalho. Tudo normal, tudo igual. Mas meu corpo carregava o pressentimento de que o dia não terminaria como começou. No quartel, a rotina me acolheu como sempre. O portão principal se abriu depois da saudação, o sentinela devolveu o cumprimento com respeito, e os sons familiares, botas no chão, comandos ecoando, vozes sincronizadas, desenharam um ambiente onde eu sempre conseguia respirar melhor. No quartel eu não era a filha, a irmã ou a pessoa solteira que mora de aluguel. Ali eu era a Capitã Ramos. Ali eu tinha nome, função e valor independente de expectativas familiares. Ali eu pertencia. Mas pertencimento não impede o mundo exterior de invadir. E naquela manhã ele viria, sem pedir permissão. Por volta das 10, quando eu estava no pátio orientando uma turma de soldados mais novos sobre o próximo ciclo de treinamento, ouvi uma movimentação estranha no portão lateral. Não era barulho de rotina, nem de entrega, nem de visita programada. Era o tipo de som que faz você virar a cabeça antes de saber por quê. Passos rápidos, salto batendo no chão de forma impaciente e uma voz aguda demais tentando parecer firme demais. Eu reconheceria aquela cadência descontrolada em qualquer lugar. Mesmo sem ver, eu já sabia. Luciana tinha ido ao meu quartel. Por um segundo, senti um impulso antigo, quase animal, de simplesmente virar as costas e deixar que a vigilância lidasse com ela. Seria o certo, o recomendado, o profissional. Mas havia algo dentro de mim que pediu para ficar. Não por confronto, mas por observação. Eu precisava ver até onde ela seria capaz de ir. Eu precisava testemunhar com os próprios olhos a erosão da fantasia de controle que ela carregou por tantos anos. Eu precisava, acima de tudo, manter meus limites com a precisão de alguém que só aprendeu a se defender depois de uma vida inteira sendo diminuída. Os soldados perceberam o movimento primeiro. A tensão mudou, como se o ar tivesse endurecido por um instante. Um sargento se aproximou discretamente para me avisar, mas antes que ele pudesse abrir a boca, a voz dela atravessou o pátio com aquele timbre que sempre misturava indignação com autopiedade. É ela mesmo. Eu preciso falar com você. Eu fechei os olhos por um breve segundo. Não por vergonha, mas por resignação. Luciana sempre foi teatral, mas eu nunca imaginei que ela fosse atravessar portões militares para fazer cena. Quando abri os olhos, lá estava ela. Cabelo jogado para o lado, maquiagem borrada como se tivesse chorado no carro, bolsa atravessada no ombro, celular na mão como se fosse um microfone. A expressão dela era um misto de fúria, pânico e vulnerabilidade mal disfarçada. O sargento deu um passo à frente como deveria,
respeitando o protocolo. Senhora, não é permitido entrar sem autorização. A senhora precisa aguardar fora da área restrita. Luciana ignorou completamente. Atravessou o limite da linha amarela como se estivesse entrando em um shopping. Eu não vou esperar! Vocês não entendem, é urgente! É sobre ela! E apontou o dedo para mim como se estivesse denunciando uma criminosa em plena praça pública. Os soldados observavam, alguns com discretas trocas de olhares. O tipo de coisa que ninguém comenta, mas que marca o ambiente. Eu caminhei até ela com a calma de quem já enfrentou situações muito mais complexas do que uma irmã descontrolada. Parei a alguns metros de distância, em posição firme, postura impecável, como se eu mesma fosse parte da estrutura sólida daquele lugar, e disse sem elevar a voz: Luciana, você não pode estar aqui. Ela soltou uma risada nervosa, daquelas que precedem um ataque emocional. Claro que posso! Eu sou sua irmã. Você acha mesmo que vai me ignorar? Você acha que pode simplesmente desaparecer enquanto eu estou prestes a perder minha casa? Você sabia de algo. Eu não respondi de imediato. Meu silêncio fez o eco das palavras dela parecer ainda maior. Ela deu 2 passos à frente, desafiando a autoridade do espaço, e apontou o dedo outra vez, dessa vez mais perto do meu rosto. Eu quero que você diga agora se foi você que fez alguma coisa no meu contrato. Porque a administração falou que foi o proprietário. E eu sei que você está envolvida nisso. Você sempre foi fria assim. Sempre se achou melhor do que todo mundo. Aquele sempre carregava décadas de ressentimento, inveja, disputa, mal-entendidos, favoritismos. Não era sobre aluguel. Nunca foi. Era sobre a história inteira que ela sempre precisou inventar para continuar acreditando que era superior a mim. O sargento deu outro passo à frente, pronto para intervir, mas levantei discretamente a mão, sinalizando para que ele permanecesse onde estava. Eu precisava lidar com aquilo do meu jeito. Olhei para Luciana como se estivesse observando alguém que nunca conheci de verdade. Vi o desespero por trás da maquiagem borrada, a insegurança vazando pelos gestos exagerados, a implosão lenta da imagem perfeita que ela sempre sustentou como armadura. Ela estava fora do território dela. Estava num ambiente onde a gritaria não tem valor, onde postura vale mais que volume, onde disciplina vence drama. Respirei fundo. Não por autocontrole, mas por compaixão, porque pela primeira vez eu finalmente conseguia enxergar Luciana sem as camadas de arrogância. Enxerguei uma mulher desesperada tentando agarrar a única narrativa que a mantinha viva, a de que eu era a culpada de tudo. Luciana, eu disse com firmeza, você não pode vir aqui fazer escândalo. Aqui não é sua sala de estar. Se você precisa resolver algo com a administração, resolva com eles. Ela abriu a boca imediatamente, pronta para descarregar mais palavras afiadas, mas eu continuei antes que ela pudesse falar. E pare de achar que tudo o que acontece na sua vida gira ao meu redor. A expressão dela mudou como se eu tivesse puxado um tapete invisível sob seus pés. Você acha que eu estou brincando? Ela disse, com a voz embargada. Você acha que é engraçado? Eles estão dizendo que posso ser despejada. Você imagina o que isso significa? Você sabe o quanto eu batalhei para ter meu espaço? Não respondi, porque a verdade era mais dolorosa do que qualquer frase que eu pudesse dizer. Luciana jamais lutou por espaço algum. Ela ocupou, nunca construiu. E agora que a ocupação estava ameaçada, ela não sabia o que fazer. Mas eu disse algo que ela jamais esperaria ouvir. Luciana, ainda não caiu a ficha do que está acontecendo com você. Ela franziu a testa confusa. Pela primeira vez naquela manhã, o desespero dela deu lugar ao medo. Não o medo de mim, mas o medo de si mesma. O medo de sentir que estava perdendo algo que sempre presumiu ser garantido. Antes que ela pudesse reagir, 2 oficiais superiores se aproximaram, discretos, mas presentes o suficiente para lembrar Luciana de onde ela estava. O protocolo exigia que visitantes não autorizados fossem retirados imediatamente, e era isso que aconteceria. Senhora, precisamos que a senhora se retire agora, disse um deles, com firmeza educada. Luciana ainda tentou argumentar, ainda tentou me chamar, ainda tentou gritar alguma frase solta que misturava súplica com acusação, mas o quartel não era ambiente para dramas familiares. A autoridade ali não era manipulável, e ela percebeu isso tarde demais. Foi escoltada até o portão, com a mesma rigidez que ela sempre desprezou, e eu permaneci parada,
observando de longe, sem me mover. Quando a vi sair pelo portão, senti uma estranha mistura de pesar e alívio. Não alegria, nunca alegria. Era apenas a constatação de que a vida tinha dado uma volta completa. Eu, a pessoa que ela sempre pintou como improvável, pequena, incapaz, estava ali, sólida, estável, intocável, assistindo a sua fantasia desmoronar diante de uma instituição que respeitava meus limites e ignorava os dela. Quando voltei ao pátio, o sargento tentou falar comigo. Deve ter achado que eu estava abalada, envergonhada ou irritada. Mas tudo o que eu disse foi: tudo sob controle. Continuamos. E continuamos. Mas naquele momento, enquanto retomava meus passos firmes pelo pátio, eu sabia que a visita dela ao quartel só tinha significado uma coisa: ela tinha perdido o controle. E quando alguém acostumado a manipular perde o controle, a queda vem rápido. Eu só precisava esperar. Depois do episódio no quartel, a manhã seguiu como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim algo tinha se rearranjado, como se peças antigas finalmente tivessem encontrado o devido encaixe. Eu não estava cansada, não estava nervosa, não estava esperançosa, eu estava lúcida. E lucidez, quando chega na hora certa, tem uma força quase militar. Ela organiza, prepara, antecipa, protege. Ela não pede permissão, apenas ocupa espaço. E foi essa lucidez que me acompanhou pelo resto da tarde, enquanto eu revisava relatórios, orientava instruções e cumpria ordens com a precisão de sempre. Mas no fundo, a corda já tinha sido esticada o suficiente. O próximo movimento não seria emocional. Seria estratégico. Quando o expediente terminou, eu não fui para casa. Em vez disso, dirigi direto para o escritório do Dr. Henrique, meu advogado. Um homem meticuloso, calmo, de fala mansa e mente afiada. Eu confiava nele, não só pela competência, mas pela discrição. Quando entrei na sala iluminada pela luz amarelada do fim de tarde, ele levantou o olhar por cima dos óculos e fez um sinal para que eu me sentasse. Nenhuma pergunta, nenhum comentário. Ele sempre soube que, quando eu aparecia ali sem aviso, era por motivo sério. Esperei alguns segundos antes de falar. Queria organizar as palavras, não porque tinha receio, mas porque tudo que eu dissesse dali em diante iria se transformar em movimento real. Finalmente quebrei o silêncio. Dr. Henrique, comecei com a voz firme, eu quero atualizar as instruções sobre o imóvel da Luciana. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, curioso, mas não surpreso. Pegou uma pasta bege com meu nome, abriu devagar e folheou algumas páginas até chegar na escritura do prédio. Por um instante, meus olhos acompanharam o movimento dos dedos dele tocando o papel. Tinha algo quase simbólico naquilo. Alguém finalmente reconhecendo, visualmente, fisicamente, aquilo que eu construí em silêncio durante anos. Certo, disse ele, apoiando as mãos sobre a mesa. O que deseja fazer? Respirei fundo, como quem prepara terreno. Eu quero que formalize o bloqueio contratual imediatamente. E quero iniciar o processo de notificação para desocupação. A expressão dele não mudou, mas o ar na sala mudou. O Dr. Henrique era um homem que sabia exatamente o peso de cada palavra que eu acabara de dizer. Ele cruzou uma perna sobre a outra, encostou-se na cadeira e ajustou os óculos. Capitã, isso significa que sua irmã terá 30 dias para deixar o imóvel. Eu sei. E está absolutamente certa disso? Estou. San. Houve um silêncio curto, mas importante. Ele não estava questionando minha decisão. Estava apenas confirmando que eu sabia o impacto real dela. E eu sabia. Sabia profundamente. Ele pegou uma caneta prateada, abriu uma nova página no bloco e começou a anotar com calma. A imagem era quase irônica. Enquanto a família dizia que eu não tinha nada, ali estava um advogado escrevendo instruções sobre como administrar meu próprio patrimônio. Um patrimônio que ninguém, além dele e de Edson, sabia que existia. Para eu seguir com o pedido de notificação, preciso entender o motivo formal que deseja colocar. Inadimplência? Violação contratual? Uso indevido do imóvel? Eu o encarei com tranquilidade. Coloque. Decisão do proprietário por motivos administrativos. A frase saiu limpa, precisa. Ele concordou com um aceno pequeno, satisfeito. Não havia necessidade de expor nada além disso. Não havia intenção de humilhar. Era apenas execução. Quando ele terminou as anotações, puxou outra pasta, a pasta de histórico financeiro.
Dentro dela estavam registros sobre a compra do prédio, a visão geral dos aluguéis, as previsões de reajuste e as reservas de manutenção. Era quase estranho ver minha vida financeira tão organizada ali, à luz fria de uma sala de advocacia, enquanto em casa minha família acreditava que eu mal tinha condições de juntar dinheiro para um carro novo. Capitã, há algo a mais que precise que eu faça além da notificação? Perguntou ele com a serenidade habitual. Sim, havia. E aquele era o momento de transformar intenções em estrutura. Quero que prepare também uma atualização de titularidade. Quero deixar todos os documentos alinhados no meu nome, em ordem, com tudo revisado e pronto para uso futuro. Ele parou de escrever e me olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando não a decisão, mas a profundidade dela. Você pretende vender? Não. Apenas quero ter a segurança de que nada está vulnerável. Nada que possa ser usado contra mim. Quero tudo limpo. Entendido. Enquanto ele digitava no computador, minhas memórias começaram a se alinhar como peças de um quebra-cabeça que nunca fez sentido até aquele momento. Lembrei de cada hora extra que fiz, de cada plantão em feriado, de cada vez que eu disse não para convites porque precisava economizar, de cada missão que me trouxe indenizações que eu transformei em tijolos e contratos, não em viagens e jantares caros. Luciana sempre achou que eu era barata, como ela dizia. Nunca imaginou que eu era cautelosa e que minha cautela tinha virado patrimônio. Capitã, disse o advogado interrompendo meus pensamentos, quero apenas reforçar que, a partir do momento em que iniciarmos a notificação, sua irmã terá 30 dias para desocupar o imóvel. Se ela não sair voluntariamente, o processo pode se estender, mas juridicamente a senhora estará protegida. Assenti, sem hesitação. Eu sei, e eu quero que siga. Ele ajustou o computador, salvou o documento e imprimiu as primeiras páginas preliminares para minha revisão. Peguei o papel e o li com atenção. Cada linha era um lembrete silencioso do que estava acontecendo. Eu estava, pela primeira vez, usando de forma plena aquilo que construí em silêncio. Não para ferir, não para me vingar, mas para impor limites que nunca foram respeitados. Enquanto revisava o documento, uma lembrança antiga emergiu sem aviso. Um almoço de domingo, talvez uns 15 anos antes, quando eu ainda tentava disputar espaço com Luciana de algum modo. Lembro dela contando animadamente sobre uma bolsa de marca que tinha ganhado do namorado, e meu pai elogiando como se ela tivesse conquistado um prêmio. Eu, por outro lado, havia acabado de ser aprovada para seguir em um curso interno. E quando contei, meu pai apenas murmurou: "Ah, bom, mas isso não dá dinheiro, né, filha?" E Luciana riu. Riu com a boca cheia de macarrão. Riu da minha carreira. Riu da minha escolha. Riu da minha estabilidade. Naquele dia, pela primeira vez, percebi que nada do que eu fosse ou fizesse seria suficiente para eles. Então parei de tentar e comecei a construir para mim. Tudo certo? Perguntou o Dr. Henrique, voltando minha atenção. Tudo certo. Assinei as páginas com calma, uma por uma, como quem finalmente sela algo que deveria ter sido selado anos antes. Ele recolheu os papéis, colocou-os em uma pasta e disse: "Irei protocolar ainda hoje. A notificação será entregue em até 48 horas. Assente, me levantando devagar. A sensação não era de vitória, era de ordem. Como se depois de anos sendo tratada como um erro de planejamento, minha vida tivesse finalmente se posicionado na prateleira correta. Quando saí do escritório, o sol já estava se pondo, e a rua estava mergulhada naquele tom dourado que transforma tudo em memória. Caminhei até o carro e fiquei alguns segundos parada com a porta aberta, respirando o ar quente que subia do asfalto. Essa era a última vez que aquele ciclo antigo, o ciclo em que Luciana tinha controle emocional sobre qualquer coisa minha, me alcançaria, porque a partir dali, tudo mudaria. No caminho para casa, o celular vibrou novamente. Era meu pai. Depois, Luciana. Depois meu pai outra vez. Mas eu não atendi. Deixei que vibrassem. Deixei que cada chamada caísse na caixa postal. Eles não queriam falar comigo. Queriam falar com a imagem que faziam de mim. A imagem frágil, pobre, dependente, que nunca existiu. E a imagem real, a mulher que eles nunca tentaram conhecer, agora estava tomando as rédeas da própria história. Quando cheguei ao meu apartamento alugado, entrei, deixei as chaves na mesa e encostei as costas na porta fechada. O silêncio preencheu o ambiente como se fosse água invadindo lentamente um cômodo vazio.
Tirei a farda com cuidado, vesti roupas leves e sentei no sofá. A notificação estava a caminho. E pela primeira vez, Luciana enfrentaria uma realidade que ela nunca imaginou. Ela não tinha controle nenhum. Quem tinha era eu. A notificação chegou no início da manhã seguinte. Eu já esperava. Sabia o momento exato em que o processo alcançaria a Luciana. Mas mesmo assim, o efeito silencioso foi quase ritualístico. Não houve alarde, nem correio batendo na porta, nem vizinhos curiosos. Apenas uma folha impressa, colocada cuidadosamente dentro de um envelope oficial, endereçada à pessoa que acreditava ter domínio sobre algo que sempre foi meu. Meu coração bateu levemente mais rápido, mas não de excitação ou prazer, de calma, de validação silenciosa, de ordem restabelecida. Foi um tipo de satisfação que não se manifesta em gritos ou aplausos, mas em consciência tranquila. Sabia que cada palavra, cada linha do documento, carregava peso suficiente para transformar a realidade que até então havia sido construída com arrogância e descaso. Luciana não perceberia imediatamente, mas a consequência se instalaria de forma inexorável. Enquanto o sol subia, iluminando a cidade de maneira suave, fui para o quartel cumprir meu plantão. O relógio parecia correr em sincronia com minha mente. Cada segundo era marcado não apenas pelo tempo, mas pelo ritmo daquilo que estava prestes a acontecer. Eu estava tranquila, mas ciente. Cada gesto meu agora teria repercussão direta sobre a pessoa que, por anos, acreditou ter liberdade para rir da minha vida. Luciana sempre foi uma estrategista intuitiva, ainda que descuidada, mas desta vez havia alguém mais preparado. Alguém que havia aprendido com a paciência e com o silêncio a manipular movimentos de forma invisível, mas definitiva. Eu sabia exatamente o efeito que a notificação teria. O choque inicial, a incredulidade, a busca por explicações e a constatação, finalmente, de que ela não tinha domínio sobre nada. No quartel, enquanto orientava uma instrução tática, meus pensamentos retornavam repetidamente à noite do jantar em que me humilharam. Cada risada, cada comentário, cada gesto de desprezo agora assumia outra dimensão, como se cada detalhe tivesse sido uma preparação silenciosa para o momento presente. A ironia era profunda. Luciana jamais imaginou que o tempo e a paciência de alguém subestimado pudessem se tornar armas tão precisas. E eu não estava utilizando qualquer tipo de malícia, apenas estava aplicando justiça pela própria lógica da vida. Nada que ela tivesse feito justificava um trato privilegiado com o mundo, e nada do que eu fiz foi impulso ou emoção. Cada passo foi calculado, silencioso, mas firme, como deveria ser. Ao fim do turno, voltei para casa e encontrei outra notificação, desta vez de Edson, confirmando a entrega da documentação e o registro oficial do bloqueio do pagamento. Ele havia seguido à risca minhas instruções. Nenhuma menção, nenhuma explicação para Luciana, apenas o que era necessário juridicamente. Tudo pronto para que o próximo movimento se desdobrasse naturalmente. Sentei na mesa da cozinha, tirei os sapatos, respirei fundo e olhei a cidade através da janela. Cada prédio, cada rua, cada árvore parecia silenciosamente conspirar a meu favor. Era um cenário de vitória silenciosa, não celebrada, não ostentada, apenas confirmando algo que já sabia. Eu tinha o controle. Pouco depois, as primeiras mensagens chegaram. A primeira foi do meu pai, seguida por uma sequência de tentativas de contato de Luciana. Todas foram ignoradas. Cada vibração do telefone era um lembrete de que o efeito estava acontecendo. Ela não sabia como reagir. Meu pai ainda acreditava que poderia intermediar ou suavizar a situação, mas não havia espaço para isso. Não quando o processo já estava formalmente em andamento e legalmente impecável. A sensação de controle que eu sentia era quase tangível, preenchendo o apartamento como um ar silencioso, mas pesado. Luciana então tentou enviar mensagens mais incisivas, combinando acusações e súplicas. Você precisa me explicar agora. Eu não fiz nada errado. Eles não vão me ouvir se eu não falar com você. É meu direito. Você não pode fazer isso comigo. Eu não respondi. O silêncio tornou-se mais poderoso do que qualquer explicação que eu pudesse oferecer. Ela estava acostumada a gritar, a manipular, a esperar respostas imediatas. E agora enfrentava o vazio. O espaço vazio que eu deliberadamente deixei. O vazio que não era ausência, mas presença forte e firme. As horas se passaram. À tarde, Edson me enviou um relatório. Luciana havia finalmente recebido a notificação oficial.
Os olhos dela provavelmente estavam arregalados, as mãos tremendo. Não houve telefonema imediato, não houve e-mail de esclarecimento. Apenas uma realidade legal que não podia ser contestada sem intervenção direta. Pela primeira vez, o controle que ela julgava ter desapareceu. E como todas as pessoas acostumadas a manipular e não encontrar resistência, o pânico se instalou. A noite caiu e eu fiquei sentada no sofá com a luz fraca do abajur. Não havia satisfação visível, não havia celebração, não havia sensação de superioridade, apenas percepção, observação. Cada detalhe que ela enfrentaria nos próximos dias era consequência direta das ações que comecei a organizar silenciosamente há meses, talvez anos. Tudo que ela acreditava garantir, segurança, estabilidade, controle, estava sendo desestabilizado sem alarde, sem escândalo, sem confrontos desnecessários. E eu sabia. A sensação de impotência dela seria mais eficiente do que qualquer grito ou acusação que eu pudesse ter dirigido. A vingança, quando silenciosa e estratégica, se torna insuportável para quem não está preparado. No dia seguinte, a cidade parecia igual, mas nada estava igual. Luciana provavelmente passou a noite tentando entender, tentando arquitetar um plano, tentando recorrer a qualquer pessoa que pudesse ajudá-la. E ninguém poderia. Eu não havia deixado brecha. O prédio era legalmente meu. Todas as autorizações estavam registradas. O bloqueio do aluguel era oficial. Nenhuma falha, nenhum detalhe esquecido, nenhum erro humano a favor dela. Cada passo que dei, cada centavo investido em silêncio, cada decisão tomada para proteger minha própria estabilidade se manifestava agora como uma força invisível, mas definitiva. E a sensação de que o jogo havia mudado finalmente se tornou concreta. Eu não era mais subestimada. Eu não era mais ignorada. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Os dias que se seguiram foram marcados por uma sequência de tentativas de contato frustradas por parte de Luciana, cada uma mais desesperada que a anterior. Eu não respondia. Cada mensagem que chegava era um lembrete de que a realidade que eu construí silenciosamente era agora imutável. Cada chamada perdida era uma confirmação de que eu estava, finalmente, em posição de controle. Não havia necessidade de confronto verbal. Não havia necessidade de explicação emocional. O efeito do bloqueio e da notificação era mais poderoso do que qualquer grito poderia ter sido. Ao mesmo tempo, observei que meu pai começou a perceber, ainda que de forma tardia, que a situação estava fora do controle dele. Ele tentou ligar, mandar mensagens, intermediar a situação, mas cada tentativa caiu no silêncio absoluto que eu mantinha deliberadamente. Pela primeira vez, ele teve que enfrentar a realidade de que eu não era mais a filha que ele podia manejar com conselhos e repreensões. Eu era minha própria autoridade, minha própria decisão, minha própria história. E enquanto me sentava na noite silenciosa do apartamento alugado, olhando pela janela para a cidade que não sabia o que estava prestes a testemunhar, percebi algo profundo. O mundo, para Luciana, acabara de se desestabilizar, mas para mim, ele finalmente havia se organizado. A vida que ela acreditava ser intocável estava agora sujeita às regras que eu impus. E cada passo que eu dei até aquele momento, cada noite silenciosa de trabalho, cada hora de planejamento discreto, cada decisão feita em silêncio, havia culminado nesse momento único, o despejo silencioso. E eu finalmente compreendi que não precisava gritar, não precisava humilhar, não precisava provar nada. A justiça silenciosa, quando bem arquitetada, é devastadora e perfeita, porque não depende de reação imediata. Ela simplesmente acontece, e todos que acreditaram possuir poder descobrem que nunca tiveram nada. A noite se alongou, e eu permaneci observando a luz da cidade, consciente de que a primeira vitória havia sido silenciosa, fria, calculada e definitiva. Luciana ainda teria que lidar com as consequências, e eu não precisava participar disso. Minha participação tinha sido mínima, mas suficiente. O efeito dominó estava em andamento, e cada peça, uma a uma, começaria a cair exatamente como eu previra. E eu, finalmente, podia respirar, sabendo que o controle havia mudado de mãos. Não de forma dramática, mas absoluta. Nos dias que se seguiram à entrega da notificação, a rotina de minha vida permaneceu estritamente organizada, quase ritualística, como sempre fora, mas por fora nada indicava o que se desenrolava por dentro da esfera de minha irmã.
Luciana, acostumada a viver sob a ilusão de controle e conforto, começou a perceber, lentamente, que a base de sua vida estava sendo corroída. A primeira reação veio em silêncio, como sempre acontece com quem não consegue medir o tamanho de sua própria dependência. Mensagens e chamadas sem resposta iam se acumulando, e a cada tentativa mal sucedida, sua ansiedade aumentava, reverberando como ondas num lago que ninguém toca. Era um efeito silencioso, mas inevitável, e eu não precisava participar de nenhum confronto para que a consequência fosse real. No silêncio do meu apartamento, eu observava, não com satisfação, mas com clareza, o desenrolar de algo que já havia previsto há anos. Luciana acreditava que tudo que possuía dependia de sua própria habilidade e esforço, mas a realidade era completamente diferente. Cada centavo, cada vantagem, cada contrato que ela considerava parte de sua independência era, na verdade, fruto de circunstâncias que eu, pacientemente, mantive e sustentei discretamente. Ela havia confundido sorte com direito adquirido, aparência com substância. E agora, confrontada com a impossibilidade de manter controle sobre o prédio que julgava seu, o choque começou a revelar camadas ocultas de sua vida. Dívidas, cartões de crédito, empréstimos atrasados, pagamentos de consignado que não tinham sido honrados, tudo emergiu aos poucos, como rachaduras em uma parede que ela acreditava sólida. Cada revelação era um lembrete de que, sem meu silêncio estratégico e meu planejamento, sua vida teria desmoronado mais cedo ou mais tarde. No quartel, enquanto revisava relatórios e orientava instruções, minha mente não estava concentrada apenas nas tarefas rotineiras. Pensava na sequência que aconteceria naturalmente. Luciana não havia sido ensinada a lidar com limites reais, e agora se via confrontada com uma barreira jurídica intransponível. Cada ligação sem resposta, cada notificação não lida, cada dúvida que não encontrava solução reforçava a realidade de que seu mundo estava prestes a se fragmentar. Era fascinante, de uma forma silenciosa e quase imperceptível, observar como alguém acostumado a manipular e controlar cada situação começa a perder terreno diante de uma decisão calculada e firme. Eu, pela primeira vez, não precisava gritar, chorar ou implorar para que minha autoridade fosse respeitada. Ela se impunha sozinha, através da ordem, da legalidade e do silêncio estratégico. Durante uma manhã particularmente longa, senti a primeira repercussão indireta do bloqueio do aluguel. Minha irmã, em um acesso de desespero, começou a contatar antigos colegas, vizinhos e até conhecidos do prédio, tentando encontrar uma saída que não existia. Ela mencionava meu nome, claro, misturando fatos e suposições, tentando criar uma narrativa em que eu aparecesse como vilã ou manipuladora. Mas ninguém que recebia suas mensagens conhecia a realidade completa. A verdade estava comigo, consolidada em contratos, escrituras e procedimentos formais. Cada ligação que ela fazia, cada tentativa de pressionar terceiros, só reforçava o impacto do que eu havia planejado. Ela dependia de reações externas que não chegariam. Ela precisava aprender, finalmente, que o mundo não girava em torno de seu ego e que nem toda situação podia ser revertida por gritos, ameaças ou lágrimas. À noite, recebi uma mensagem do banco, confirmando inconsistências nos pagamentos anteriores, reforçando a narrativa que já se desenrolava por si mesma. Era fascinante perceber como cada detalhe, cada passo que dei com calma, agora ecoava nas ações de minha irmã sem que eu precisasse intervir diretamente. Ela estava sendo confrontada pela consequência natural de suas próprias escolhas. Escolhas que, até então, haviam passado despercebidas, mascaradas pelo privilégio de ter sempre alguém para sustentar ou proteger sua imagem. E agora, tudo desmoronava silenciosamente. Eu não sentia prazer ou vingança. Sentia apenas a satisfação de quem compreende que a justiça não precisa de espetáculo para ser eficaz. Meu pai, que durante anos manteve uma posição neutra ou parcial, começou a perceber fragmentos da realidade. Mensagens e ligações chegaram também a ele, ansiosas e confusas, e sua percepção tardia mostrava que a situação estava se tornando insustentável para todos que acreditavam conhecer a dinâmica da minha vida. Ele começou a questionar, internamente, decisões que nunca foram minhas, e erros que sua filha mais nova cometera, sempre atribuindo erroneamente minha suposta frieza à falta de cuidado ou afeição.
Mas eu sabia que nada do que dissesse mudaria o que estava em andamento. Meu papel agora era apenas observar, garantir que cada peça se encaixasse e manter meu próprio equilíbrio emocional intacto. Em casa, organizei os papéis, revisei cada notificação, cada registro de pagamento e cada contrato. Tudo precisava estar em ordem, não apenas por precaução, mas porque, eventualmente, a verdade precisaria ser confrontada de forma definitiva. Luciana ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que a base de sua aparente segurança não tinha sustentação alguma. Cada centavo que ela acreditava controlar, cada contrato que ela julgava assinar com liberdade, cada decisão que tomava em relação a seu suposto território estava amarrada àquilo que eu havia estruturado silenciosamente. Eu não precisava intervir constantemente, não precisava explicar, não precisava confrontar. O sistema que montei cuidaria disso por mim. Durante esses dias, observei também como sua postura começou a mudar com conhecidos, amigos de infância, colegas de trabalho que já tinham sido expostos a pequenas verdades de sua vida. Ela tentou justificar cada ato, cada atraso, cada contrato mal administrado, mas a defesa não funcionava mais. As pessoas que até então compactuavam com a imagem de perfeição de Luciana começaram a perceber falhas, contradições, histórias que não batiam. E o mais interessante foi notar que quanto mais ela tentava reconstruir a narrativa, mais exposta se tornava. O mundo começou a enxergar a Luciana que ninguém tinha visto antes. Uma mulher dependente, frágil e mal preparada para sustentar aquilo que acreditava ser seu por direito. Cada deslize era amplificado pelo silêncio estratégico que eu mantinha, e cada passo em falso tornava-se uma peça a mais do efeito dominó que eu havia iniciado. Aos poucos, os efeitos começaram a se acumular. Credores cobrando, contratos revisados, vizinhos questionando. Cada notificação, cada e-mail não respondido, cada telefonema ignorado, transformava o cenário em uma espécie de tribunal silencioso, onde minha irmã era a ré e o destino seu juiz. E eu, como sempre, permanecia distante, observando a sequência de eventos que construí com paciência. Não havia pressa, não havia emoção explosiva, não havia gritos. Apenas a constatação de que anos de planejamento, de silêncio, de disciplina e de paciência tinham finalmente criado algo impenetrável. Luciana não tinha como escapar, e a verdade, enfim, começava a emergir em toda a sua amplitude. A vida que ela acreditava ser sólida e controlada estava desmoronando porque nunca foi construída por ela. E eu, que sempre fui subestimada, era a arquiteta silenciosa dessa revelação. Naquele momento, compreendi mais uma vez que o poder, quando bem aplicado, não precisa de alarde. Ele não exige aplausos, não busca reconhecimento. Ele apenas existe, invisível, transformando o mundo de forma inexorável. E a maior lição que minha irmã aprenderia seria, precisamente, sobre a diferença entre quem acredita controlar tudo e quem constrói o que ninguém percebe. O efeito dominó estava em plena marcha, e eu observava, serena, consciente de que cada peça que caía se encaixava perfeitamente no plano que eu havia arquitetado há anos. E assim, com o silêncio como meu aliado, continuei a assistir à implosão daquilo que Luciana acreditava possuir, sabendo que nada poderia detê-la, exceto a verdade, que finalmente começava a se mostrar. O dia amanheceu com uma calma falsa, como se a cidade inteira ainda não percebesse o que estava prestes a acontecer. Eu acordei cedo, como sempre, mas dessa vez não havia pressa. O silêncio do apartamento alugado parecia diferente, mais pesado, mais sólido. Era como se as paredes absorvessem o que estava por vir e me devolvessem uma sensação de preparação absoluta. A notificação já estava entregue, os procedimentos legais finalizados, o efeito dominó em movimento, e ainda assim eu me sentia em absoluto controle, como quem observa um tabuleiro de xadrez e sabe exatamente qual peça será movida a seguir. Não havia emoção, apenas clareza. Não havia pressa, apenas certeza. Não havia necessidade de espetáculo, apenas de presença firme e estratégica. Pela manhã, revisei novamente todos os documentos. Contratos, escrituras, relatórios financeiros, tudo estava perfeito, impecável, como deveria ser. A exatidão era a base de tudo. Se houvesse falha, ainda mínima, qualquer ação de Luciana ou do meu pai poderia gerar complicações. Cada detalhe foi conferido,
cada papel organizado, tudo pronto para o momento da revelação. Eu não precisava de mais nada, exceto minha própria paciência, que sempre foi mais valiosa do que qualquer arma visível. A vantagem de Luciana sempre foi a percepção de que eu não tinha nada, que minha vida era limitada, que meu futuro dependia de terceiros. Agora, a vantagem estava do meu lado, invisível, silenciosa, absoluta. No final da manhã, combinei com o Dr. Henrique, meu advogado, de nos encontrarmos na entrada do prédio onde Luciana morava. Ele chegaria cedo, discretamente, sem alarde. Queria que tudo fosse feito com precisão, sem público desnecessário, sem margem para ruído. A verdade, quando é devastadora, não precisa de plateia. Ela se impõe sozinha, e qualquer adição externa seria apenas distração. Olhei para minha farda cuidadosamente dobrada no banco do carro. Não precisava dela naquele momento, mas a disciplina que ela representava estava comigo. Cada gesto meu carregava anos de treinamento, de planejamento, de silêncio estratégico. Enquanto me aproximava do prédio, percebi Luciana já do outro lado da rua, visivelmente nervosa, os braços cruzados sobre o corpo, respirando de maneira irregular. Ela não sabia como reagir. Seus olhos alternavam entre esperança e desespero, como se buscassem encontrar algum atalho para recuperar o controle que nunca tivera. Meu coração não acelerou. Não havia alegria, não havia vingança, apenas consciência. E a consciência, quando está totalmente presente, é mais devastadora do que qualquer palavra que alguém possa dizer. Luciana começou a gesticular, gritar, mas as palavras não importavam. O efeito do bloqueio já começara a produzir resultados antes mesmo de qualquer confrontação direta. E ela ainda não sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria toda a percepção que tinha sobre mim. O advogado se aproximou e se posicionou discretamente. Em seguida, retirei do porta-luvas a pasta vermelha que sempre usei para armazenar os documentos mais importantes. A escritura completa do prédio, registros de aquisição, contratos de locação, todas as provas do que Luciana ignorava. A pasta parecia pesada, mas não pelo conteúdo físico, e sim pelo impacto que carregava. Era a materialização de anos de paciência, planejamento e sigilo. Coloquei a pasta na mão do advogado com um leve aceno, e ele entendeu instantaneamente o que deveria fazer. Luciana, percebendo a movimentação, começou a gritar meu nome, mas eu não me movi. Fiquei em silêncio, observando a transformação em seu rosto. Primeiro veio a incredulidade, depois a tentativa de negação, seguida de confusão, desespero e finalmente choque. Ela parecia buscar respostas que não estavam disponíveis. Cada expressão sua revelava camadas de arrogância quebrada, confiança dissolvida e a constatação de que o mundo que acreditava controlar estava, finalmente, fora de seu alcance. Então, com calma absoluta, o advogado abriu a pasta, retirou os documentos e se aproximou de Luciana. Ela arregalou os olhos ao ver a pilha de papéis. Tentou agarrar alguma coisa, mas ele manteve a mão firme e disse com a voz calma: "Estes documentos confirmam a titularidade da propriedade. A proprietária é a Capitã Ramos." Luciana recuou, a boca aberta, sem palavras. "O prédio inteiro é seu?" conseguiu balbuciar. Eu apenas assenti, com a expressão serena que sempre carreguei, e disse: "Tudo o que você acreditava ser seu foi sustentado por mim. Agora você sabe." Não houve discussão. Não houve gritos adicionais. Apenas o impacto silencioso da revelação. Luciana cambaleou, como se tivesse levado um golpe físico. Cada passo que dera nos últimos anos, cada comentário de superioridade, cada riso no jantar de família, cada desprezo, tudo se reduziu a um instante de reconhecimento absoluto. Eu não era quem ela pensava. Nunca fui. E o que ela julgava dominar nunca esteve realmente em suas mãos. O pai chegou logo depois, correndo, tentando intervir, tentando argumentar, tentando proteger a filha de si mesma, mas suas palavras caíram no silêncio que eu mantinha com firmeza absoluta. Ele percebeu, tarde demais, que não havia interferência possível. A realidade estava posta, e ele finalmente entendeu que minha posição, a autoridade que me permitia agir dessa forma, não era fruto de impulso ou rebeldia. Era resultado de anos de paciência, disciplina e estratégia. Enquanto Luciana chorava, soluçando, tentando desesperadamente encontrar uma saída, percebi que a maior vitória não estava em ver o desespero dela, mas em manter meu próprio equilíbrio. Minha respiração era constante, meu corpo firme, meus olhos claros,
minha mente centrada. Não havia malícia, apenas clareza e justiça. Ela havia vivido anos na ilusão de controle, e agora o efeito dominó chegava ao ápice. Sua dependência, sua arrogância, sua confiança desmedida colidiam com a realidade que ela nunca esperou confrontar. O advogado entregou os documentos em minhas mãos. Assinei algumas confirmações finais, mantendo os gestos lentos, precisos, quase cerimoniosos. Cada assinatura era um lembrete silencioso de que tudo havia sido planejado, calculado e executado sem alarde. Luciana assistia a cada movimento como espectadora impotente. O prédio, que ela considerava seu território de conforto e liberdade, agora estava legalmente sob minha autoridade. Não por vingança, não por disputa, mas por direito, por mérito silencioso, construído nos anos em que ninguém se importava em notar meu valor. Minha irmã tentou, em vão, argumentar, chorar, implorar, mas cada palavra era esmagada pelo peso do que estava claro. Ela não tinha domínio algum sobre aquilo. Eu estava no centro, calma, serena, invisivelmente poderosa, e cada passo que eu dava no espaço do prédio reforçava a verdade. Eu era a arquiteta de tudo o que ela acreditava controlar. A lição não precisava de palavras. O impacto era visível, silencioso e absoluto. Depois de longos minutos em que ela processava a realidade, finalmente a vi se afastar, derrotada, sem glória, sem justificativa, sem recurso. O pai ficou em silêncio, observando, percebendo que nenhum argumento, nenhum conselho tardio poderia alterar a ordem que eu estabelecera. Eu não precisava de ninguém para validar meu direito. Estava estabelecido, completo, incontestável. E ali, naquele instante, percebi que cada detalhe que havia planejado em silêncio, cada compra feita discretamente, cada documento arquivado, cada contrato estruturado, cada passo que parecia insignificante, convergia para este momento. A revelação de que, enquanto eles riam de mim, eu construía algo sólido, invisível e definitivo. Nada que Luciana acreditasse sobre mim era verdadeiro, e nada do que ela acreditava controlar tinha qualquer sustento. O prédio era meu. A vitória silenciosa estava consumada, e o efeito dominó apenas começava a ecoar nas próximas peças que ainda cairiam. Nos dias que se seguiram à revelação, a cidade parecia continuar com sua rotina indiferente. Mas para mim, cada instante carregava o peso e a leveza simultâneos de um ciclo concluído. Luciana não voltou ao prédio, nem tentou contato direto. O efeito do bloqueio e da notificação formal reverberava silenciosamente em sua vida. Eu não precisava mais observar suas tentativas de manipulação, suas cobranças nervosas ou seus telefonemas desesperados. Cada uma de suas ações ou omissões se tornou consequência natural de anos de descuido, arrogância e subestimação do que eu sempre fui. E, finalmente, pela primeira vez, senti que minha própria vida respirava plenamente, sem interrupções externas, sem dramas familiares que há tanto tempo insistiam em perturbar meu equilíbrio. Meu apartamento, embora alugado e modesto, tornou-se um santuário. Cada objeto ali carregava uma função, um propósito, uma história silenciosa. O quadro de flores secas que havia comprado para a cozinha, a pequena estante de livros que mantinha organizada por ordem alfabética, a mesa de jantar simples, mas sólida. Tudo refletia a disciplina que eu cultivava, não apenas na carreira militar, mas em minha própria vida. A rotina voltou a ser meu escudo. Acordar cedo, café, treino físico, revisar relatórios, preparar instruções para meus soldados. Mas desta vez, a rotina não era apenas hábito, era afirmação. Cada gesto, cada passo, cada decisão silenciosa lembrava a mim mesma que o controle finalmente estava nas minhas mãos. Enquanto preparava o café naquela manhã, senti o peso das semanas anteriores se dissipando. Os efeitos do bloqueio sobre o aluguel de Luciana já estavam claros. Ela não tinha como reagir, e qualquer tentativa de argumentação seria inútil. Era como observar uma marionete cujos fios foram cortados. Os movimentos restantes eram apenas ecos do que antes fora controle. Eu não precisava intervir. O sistema que criei funcionava sozinho. Minha intervenção direta tinha sido mínima, mas absolutamente decisiva. O poder da paciência, do silêncio e da precisão mostrava sua eficácia máxima. No quartel, meus colegas perceberam algo diferente em mim.
Não era um comportamento ostensivo, não havia vaidade ou ostentação, mas a postura estava mais firme, a voz mais segura, o olhar mais centrado. Alguns notaram e comentaram discretamente, outros apenas absorveram sem perceber. Para mim, isso não importava. Minha autoridade nunca precisou ser validada externamente. Ela estava consolidada em cada ação, cada decisão, cada detalhe cuidadosamente construído ao longo dos anos. A consciência de ter tomado controle absoluto de minha própria vida e de proteger meu patrimônio sem alarde me dava um tipo de satisfação silenciosa que ninguém poderia entender completamente. Durante aquele período, meu pai tentou algumas vezes entrar em contato. Primeiro com chamadas, depois com mensagens. Tentei não observar o telefone, como se a ignorância dele fosse parte da estratégia. Ele ainda não compreendia completamente a extensão do que havia acontecido. E, de certa forma, isso me trouxe uma espécie de alívio. Ele, acostumado a intermediar todas as situações familiares e a assumir que sabia tudo, agora se via diante da impossibilidade de alterar algo que eu conduzi com total precisão. Cada tentativa dele de argumentar, cada telefonema perdido, cada mensagem não respondida, reforçava a posição de independência e controle que eu finalmente consolidara. Ao mesmo tempo, a vida de Luciana começava a apresentar sinais de instabilidade que eu sabia serem inevitáveis. Contas atrasadas, notificações de cobranças, contratos revisados. Tudo aquilo que antes se escondia sob a fachada de uma vida organizada pela imagem, e não pela realidade, agora emergia sem filtro. Amigos e conhecidos que antes a admiravam ou protegiam começaram a perceber as inconsistências e fragilidades. A máscara cuidadosamente construída há anos começou a se dissolver. Eu não interferia em nada, apenas observei. Cada efeito era natural, cada consequência uma confirmação de que minha paciência e silêncio foram mais eficientes do que qualquer confronto direto poderia ter sido. Enquanto revisava meus próprios documentos, contratos e finanças, senti um alívio profundo. Cada papel, cada assinatura, cada detalhe verificado anteriormente agora se mostrava essencial. Era uma confirmação silenciosa de que o controle total estava nas minhas mãos. Eu não precisaria explicar, justificar ou lutar por nada. O sistema que construí havia executado seu propósito de forma precisa, deixando Luciana sem recursos para contestar. Eu não estava satisfeita com vingança, mas com justiça implícita, com a demonstração de que a ordem e a disciplina que sempre me guiaram tinham gerado resultados concretos. Era uma vitória silenciosa, mas completa. As semanas seguintes trouxeram estabilidade absoluta. Luciana deixou de tentar contato. Meu pai aceitou a situação gradualmente, e eu pude retomar minha vida sem interrupções. Cada manhã começava com o ritual de disciplina que sempre pratiquei. Café, revisão de tarefas, exercícios, planejamento estratégico para o quartel. Cada noite terminava com a reflexão tranquila sobre as decisões tomadas, observando a cidade iluminada pela luz amarela dos postes, sentindo que cada passo, cada detalhe, cada ação havia sido cuidadosamente calculada e executada sem alarde. Eu havia conquistado finalmente aquilo que sempre busquei: independência plena, controle absoluto e paz silenciosa. O prédio, finalmente, estava sob meu domínio total. A inquilina que acreditava ter direito sobre ele já não tinha mais influência. Cada contrato estava legalmente firmado, cada documento arquivado, cada passo registrado. Eu não precisava intervir diariamente. A estrutura que criei funcionava de forma autônoma, e a consequência das escolhas de Luciana se desenrolava naturalmente. O efeito dominó estava completo, cada peça caindo exatamente como previra. A sensação era estranhamente leve, quase etérea, porque não se tratava de vingança, nem de emoção desmedida. Era apenas a manifestação da justiça silenciosa, construída com anos de paciência, disciplina e estratégia. Por fim, em uma noite particularmente silenciosa, sentei na varanda do apartamento com uma xícara de chá quente, observando a lua refletir nas janelas dos prédios vizinhos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que nada poderia me perturbar, que ninguém poderia interferir na minha vida ou questionar minha autoridade. A paz silenciosa que emergia não era resultado da ausência de problemas, mas da certeza absoluta de que tudo o que precisava estar sob controle estava. Eu havia consolidado minha vida, meu patrimônio e minha dignidade. A família, a irmã,
o pai, todos que um dia subestimaram meu valor, aprenderam, ainda que de forma indireta, que eu não apenas possuía recursos, mas que sabia como protegê-los com precisão cirúrgica. E enquanto a cidade dormia, percebi que aquela vitória não tinha sido apenas sobre um contrato ou sobre a irmã, era sobre mim mesma, sobre a mulher militar que aprendeu a esperar, observar e agir no momento exato, sobre a capitã que nunca precisou provar nada a ninguém, mas que finalmente se colocou no centro da própria história. A paz silenciosa que sentia era mais valiosa do que qualquer reconhecimento ou aplauso, porque naquele instante eu não apenas controlei o prédio, controlei minha vida. Não havia mais espaço para dúvidas, risos desdenhosos ou provocações. Eu era dona do meu mundo, e isso era suficiente.